Olá, neste momento gostaria de dar início à minha apresentação do estudo intitulado Vivências dos estudantes de enfermagem com sentido de vida frente ao processo de morte e morrer durante a pandemia Covid-19, sob a orientação da professora doutora Adriana Bright Lima. É importante inicialmente a gente contextualizar a temática, e falar sobre a pandemia que foi decretada em março de 2020, que acarretou em inúmeras mortes, de fato, uma tragédia mundial. E esse processo de morte é um fenômeno inerente ao ser humano, mas que pode provocar medo, ansiedade, angústia. Sobretudo, Frankl fala que a morte pode evocar a pergunta pelo sentido da vida, gerando uma ansiedade existencial. Aquino, ele fala que o debate sobre a temática estimula a expressar livremente crenças e concepções acerca da finitude e proporcionar também reflexões acerca dos valores que nos guiam. A motivação desse estudo se deu ao participar do curso de extensão Dizer Sim à Vida, apesar de tudo, frente à pandemia Covid-19, com fundamentos no existencialismo frankliano, que esse curso foi promovido pelo grupo de estudo CESAI, no qual eu faço parte. O objetivo desse estudo foi despertar nos estudantes de enfermagem da UFES para o encontro de valores existenciais, visando o encontro de sentido de vida com fundamentos nos pilares da análise existencial. E durante esse período, algumas ações elas foram desenvolvidas. Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura e percebemos que há uma escassez sobre essa temática. E isso dá um embasamento, uma relevância para o nosso estudo, Além disso, participei da organização do ciclo de Logo Encontros, Sentido da Vida em Tempos de Pandemia Covid-19, junto com a professora doutora Adriana Bright Lima e a bolsista Lorena Santana Oliveira, também na divulgação e criação dos posts sobre esse evento. Ao longo dos Logo Encontros, eu participei como palestrante de alguns, dentre eles, uma temática sobre sentido de vida frente à possibilidade de morte no contexto pandêmico, que valida a proposta da intervenção da extensão, Também foi abordada a temática do cuidado pós-morte. Além disso, a temática do suicídio, a vida de Viktor Frankl, sentido de vida e morte e morrer. Aqui foi um post que foi criado, para divulgação do evento. A outra foi uma foto captada de um dos Logo Encontros, do qual nós participamos. A extensão também ela possibilitou a construção de um artigo. Foi um artigo com abordagem qualitativa, com estudantes de enfermagem. Foram 6 estudantes de enfermagem que aceitaram participar do estudo, respondendo o questionário com perguntas abertas. Para análise, utilizou-se a configuração triádica. E dentre os resultados, eles desvelaram as categorias empíricas: crise existencial frente ao processo de morte e morrer e encontro da tríade liberdade de sentido, vontade de sentido e sentido de vida. As estudantes desvelaram também medo da morte e frustração existencial diante da situação concreta, ao tempo que descortinaram possibilidades em ser responsável frente à finitude de vida. Na conclusão desse artigo, compreendeu-se configurações de sentido pela atitude otimista, amor e afeto pelos familiares, atividades criativas de autocuidado, crença em Deus e esperança no controle da pandemia. A escuta e abordagem sobre o tema morte e sentido de vida trouxe reflexões sobre a existência velada e o despertar das estudantes para o seu potencial de resiliência apesar de tudo. Esse projeto de extensão, ele possibilitou refletir sobre a temática abordada e vivenciar experiências importantes nesse processo, pois quando a gente fala da análise existencial de Viktor Frankl, viabiliza-se que os estudantes de enfermagem eles encontrem caminhos que iluminam o enfrentamento da morte, despertando os mesmos para o encontro dos valores existenciais, visando o encontro de sentido de vida que é tão importante nesse contexto pandêmico. Aqui são as referências. Eu gostaria de agradecer trazendo uma frase de Viktor Frankl que eu acho tão importante nesse contexto. Se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Muito obrigada pela atenção.